Fala, rapaziada, tamo junto para mais um vídeo nesse domingo parcialmente nublado, né? Tá calor pra cacete aqui em São Paulo, mas o céu parcialmente nublado. Vou tentar tremer pouco a câmera, mas você que vive em São Paulo sabe como é a realidade, né, das ruas aqui. Nosso IPVA, ele tem um retorno, né? A gente paga e recebe ruas boas, né? Deixa eu encostar aqui que é melhor. A gente recebe ruas muito boas, né, para transitar de fato. Bom, vamos lá, vamos falar do que importa aqui, que é Palmeiras e São Paulo hoje. Clássico, né, choque rei, e tem aquela coisa que o clássico não tem favorito, que muitas vezes o time que tá mais em baixa consegue vencer e tudo mais. Tudo isso é verdade, cara, mas posso ser sincero com vocês, clássico tem favorito sim, cara. Independente de poder estar aberto para que as duas equipes possam vencer, e aí é outra discussão, é outro assunto. Clássico tem favorito, e o favorito hoje é o Palmeiras. Cara, a gente tem que parar com essa bobeira aí de não assumir favoritismo, né? O palmeirense gosta que o Palmeiras seja sempre o underdog, até por conta das análises da imprensa, né? Que sempre puxam, na maioria das vezes, né, em confrontos grandes, finais, decisões e tudo mais, puxam a sardinha majoritariamente para os outros times. Mas a gente tem que assumir o nosso protagonismo também, saber qual é o patamar do Palmeiras hoje, e principalmente em relação ao São Paulo, né? O São Paulo vem de um projeto aí cara, dos últimos anos, algumas temporadas foram de se manter na Série A, outras temporadas foram de meio de tabela, né? Ano passado ainda teve uma perspectiva de chegar em algumas decisões aí, ou perto de algumas decisões, chegou na final do Paulista, na final da Sul-Americana, na semi da Copa do Brasil, até que foi um ano relativamente mais positivo em relação às Copas, mas a perspectiva do São Paulo não é muito boa, né, velho? Vamos ser sinceros, as contratações também foram contratações mais singelas aí, necessárias, porém mais singelas. O Palmeiras não contratou, o Palmeiras tá nessa lenga-lenga com a sua diretoria, mas mantém um time, pelo menos em base, né, na sua espinha dorsal, é o time que joga junto há bastante tempo, com exceção aí ao Danilo, né, que é a ausência mais sentida. Poderia falar do Scarpa, mas ainda tem o Veiga, né, para fazer essa função. Então a função do Danilo é a mais sentida, é a que não tem reposição até o momento, né? Não tem nenhum jogador que consegue desempenhar o que ele consegue. Mas ainda assim, Palmeiras dentro de casa, Allianz Parque, o favoritismo é nosso, né? Os últimos jogos, quando a gente observa entre Palmeiras e São Paulo, foram confrontos bem divididos, né? Vitórias para o São Paulo, vitórias para o Palmeiras, um número de gols razoavelmente parecidos aí também, né? O Palmeiras, se a gente for pegar os últimos 10 confrontos, eu acho que são 6 vitórias do Palmeiras contra 5 do São Paulo. O Palmeiras tem 3 gols a mais, é alguma coisa assim, tá? Não vou lembrar de cabeça exatamente, mas é bem nessa faixa aí, são confrontos equilibrados. Inclusive no Allianz Parque, no ano passado, teve aquele jogo, né, que o São Paulo teve 2 jogadores expulsos, e a gente não conseguiu sair do zero, né? Apesar de ter pressionado, a gente não conseguiu vencer. O São Paulo, com o Rogério Ceni, tem dificultado bastante a vida do Abel, já dificultava desde os tempos do Fortaleza. Então eu não prevejo que seja um jogo tranquilo, eu não prevejo que seja um jogo fácil, mas eu espero sim uma vitória do Palmeiras, né? A gente não vem jogando bem, cara. São 2 primeiros jogos aí. A vitória do jogo passado, inclusive, foi pior do que a estreia que a gente empatou. Foi um jogo muito ruim, muito abaixo, né? Nada praticamente funcionou ali, a não ser o golaço do Veiga. E a gente tem aí esse confronto contra o São Paulo e já o Flamengo na próxima rodada. O Flamengo que tropeçou no Campeonato Carioca também contra o Madureira, se eu não me engano, foi um 0-0 xoxo, mas logo na sequência conseguiu fazer 5-0 ali no Nova Iguaçu. Perdoa se eu estiver falando o nome dos times errados aí, eu não lembro exatamente. Consigo lembrar do distintivo das equipes, mas não lembro exatamente do nome. Mas enfim, o Flamengo conseguiu ali o 5-0, são 2 vitórias e um empate, né? E agora a gente vai em busca dessa vitória contra o São Paulo. É claro, o Campeonato Paulista tem um nível de enfrentamento maior, mas ainda assim, cara, eu acho que o Palmeiras fazer uma exibição de razoável para boa hoje, ou pelo menos mais segura, que venha com uma vitória também, eu acho que começa a dar um pouco mais de moral pro jogo contra o Flamengo. A minha esperança de um jogo melhor é que esses jogos grandes geralmente exigem mais do time, né? O time geralmente entra mais ligado, com mais vontade, com mais pegada, e o jogo acaba sendo melhor. Então eu espero que não esteja errado nessa análise, eu espero que o jogo seja melhor pra gente, espero um Palmeiras mais ligado, sabendo da importância do jogo, com a torcida empurrando e jogando pra dentro do São Paulo, buscando realmente o ataque, né? E o que esperar do nosso meio campo, né? Essa é a grande incógnita em relação a Zé Rafael e Veiga.
eu fico relativamente tranquilo, mas esse substituto do Danilo é um cara muito importante porque o Danilo completava esse tridente do meio-campo, dando o equilíbrio, né, dando a tranquilidade para que os outros jogadores pudessem pensar mais em jogar, porque o Danilo carregava o piano, era o motorzinho, era o cara que estava correndo todo o campo e que muitas vezes até ajudava bastante na construção de jogadas, né? E agora a gente não tem esse jogador. No Jailson é muito mais um destruidor de pouca capacidade técnica. No Gabriel Menino a gente tem um cara que pensa que é o Zidane, mas ultimamente não tá jogando nem o que... sei lá, cara, nem o que o Edenilson joga. Comparação de Edenilson para Zidane. E no Atuesta a gente tem um cara que ora entra razoavelmente bem, ora entra mal, ora entra bem, atuando mal também. Ele consegue entrar fazendo as duas coisas. Uma jogada ele vai muito bem, na outra ele vai muito mal. Então essa é a tônica do nosso meio campo, né? E enquanto não chegar esse reforço, enquanto não chegar... não é nem reforço, na verdade é uma reposição. Enquanto não chegar essa reposição, a gente vai sofrer demais. Eu fico me perguntando aqui o que seria desse time, né? Se a gente pudesse, de repente, experimentar um Fabinho, experimentar um Pedro Lima aí para depois da Supercopa. Não sei quanto tempo vai demorar esse reforço, mas se tratando de diretoria do Palmeiras, é capaz que esse reforço chegue lá pelo meio do ano, né? Lá no mês 6, a gente contrata a reposição do Danilo. Então, pensando que os 3 jogadores que estão à disposição não conseguem render, fico pensando aí na nossa base, né? Vai ter final de copinha e tudo mais, mas lá na frente aí depois começar a experimentar um Fabinho, começar a experimentar um Pedro Lima, porque ainda que chegue, o Matheus Henrique, por exemplo, a gente ainda vai depender do banco de reservas. A gente vai depender de Atuesta, Gabriel Menino, Jailson, mais cedo ou mais tarde, né? Esse é o grande problema que a gente vem cantando desde 2022. O banco do Palmeiras é difícil de engolir. Mas enfim, espero aí um bom jogo contra o São Paulo, espero uma vitória. Quero saber a sua opinião também. Você acha que o Palmeiras é favorito? Tem que ser, né? Deixa aqui nos comentários. Valeu.